Boa noite a todos, sejam bem-vindos à nossa aula 5 sobre os chakras e a meditação, segundo o Espiritismo, segundo a visão espírita. Estamos aqui novamente, através do Facebook do Centro Espírita 3 de Outubro, para que a gente possa, então, estudar essa matéria, que é super interessante e que vai abrindo a nossa cabeça para várias coisas que a gente pode fazer, para várias coisas que a gente pode trabalhar no sentido de compreender melhor o funcionamento do nosso corpo físico, do nosso corpo espiritual, perispiritual e dos chakras. E também evitar uma série de doenças físicas, emocionais, que a gente mesmo pode acarretar para esses centros de força, como chama André Luiz. Para iniciar, eu queria convidar todos a fazer uma oração, pedindo a espiritualidade superior que possa conduzir todas as nossas palavras, que possa conduzir os nossos pensamentos, que possa conduzir o nosso entendimento para tudo que vai ser dito aqui hoje, para que a espiritualidade superior conduza esse momento, levando as mensagens necessárias para todos aqueles que estão nos ouvindo nesse momento e que vão nos ouvir posteriormente também. Que assim seja, assim é. Hoje nós vamos trabalhar o chakra cardíaco, né, que é o quarto chakra. Reparem que ele fica no meio, né, ele faz a ligação entre todos os chakras. A gente tem os 3 chakras básicos, que a gente já estudou, o chakra cardíaco, que fica bem no meio aqui, né, na altura do coração. Depois a gente vai ter os 3 chakras superiores. Então, um chakra que faz a ligação dos básicos com os superiores. Bem no meio aí deles todos. Esse chakra, quando ele está saudável, né, ele vai nos conduzir ao amor incondicional. Quando ele está doente, ele vai nos conduzir ao ódio. Então, esse chakra, ele tem essa ligação do amor com o ódio. Ele fica localizado na glândula do timo, e ele é o chakra do eu amo. É aí que todos os sentimentos vão aflorar, bem aqui. Por isso que tudo que a gente sente faz o nosso coração disparar, né? Sentimentos de raiva, de ressentimento, de rancor, chegam no coração. Sentimentos de amor, de vibração, de alegria, chegam no coração. Então, ele recebe muito essas vibrações, essas energias, tanto de um lado quanto de outro. Por isso a gente precisa estar bem equilibrado, sempre vibrando, né, na questão dos sentimentos mais elevados, para poder, então, trabalhar esse chakra da maneira mais perfeita possível. O chakra cardíaco, o nome dele em sânscrito é Anahata, que significa invicto. Se localiza na altura do coração. A cor dele é verde, que é a cor da cura e da energia vital, e também rosa do amor. O elemento dele é o ar, e ele energiza o sangue e o corpo físico, porque o coração bombando, ele vai fazendo com que o sangue possa circular no corpo, né? Então ele energiza toda essa parte do sangue, porque ele fica localizado bem na altura do coração, e por consequência todo o corpo físico. A gente está vendo que ele é o quarto chakra, né? Ele é o chakra central, favorece o indivíduo manifestar o amor, tanto por si mesmo quanto pelos outros. E aí a gente precisa lembrar daquele ensinamento do Cristo, né? Ele fala, amai ao próximo como a ti mesmo. A gente precisa se amar antes de amar o outro, porque senão a gente não tem condição de amar o outro. A gente só tem condição de dar para o outro aquilo que a gente tem. Se a gente não tem na gente, a gente não pode dar para o outro. Como é que a gente dá o que a gente não tem? É impossível. Então, primeiro a gente precisa se amar, se aceitar, se entender, assim como a gente é, para poder ter amor, aceitação e entendimento do outro, assim como o outro é. Então, é nesse chakra que a gente vai manifestar esse amor por nós mesmos e por aqueles que estão ao nosso redor. Ele trabalha tanto o amor fraternal, que é aquele amor, né, entre as pessoas, entre irmãos, entre nós todos aqui na Terra,
tanto que o amor emocional e também o amor espiritual. Está relacionado ao órgão do coração. Fornece energia nutritiva sutil aos tubos bronquiais, pulmões e seios. Influencia a função de todo o sistema circulatório. Os bloqueios nesse chakra podem estar relacionados às dificuldades que se tem de aprender a amar ou a amar desequilibradamente. Então, assim, quando esse chakra está bloqueado, a gente tem dificuldade de demonstrar amor, a gente tem dificuldade de amar, a gente tem dificuldade de fazer um carinho, de falar uma palavra boa para outra pessoa, quando ele está bloqueado. Ou então a pessoa se desequilibra e ama demais, exageradamente demais. Então super protege, ama, sufoca aquela pessoa, né, que supostamente aquela pessoa ama. Enfim, esse é o problema do bloqueio, do desequilíbrio desse chakra. Ele bloqueado, ele causa dificuldade no campo do amor, então a desarmonia do chakra, doenças cardíacas e alto índice de mortalidade, porque como o coração é um órgão vital, né, quando esse chakra está descompensado, ele pode ter problemas. Como ele é um órgão vital, ele pode, se ele está bloqueado, se existe alguma coisa que está bloqueando o funcionamento dele, pode causar um problema no coração e pode causar mortalidade das pessoas, um infarto, né? Até mesmo uma falta de oxigenação aí causada por algum tipo de comprometimento, enfim. Tudo isso pode ocasionar quando a gente tem um problema nesse chakra, com a desarmonia dele. Seu desequilíbrio contribui para ataques cardíacos, doenças nas artérias coronárias, também derrame por conta dessa instabilidade da corrente sanguínea, né, da circulação do sangue. A intensidade do fluxo energético sutil do chakra cardíaco é um reflexo da importância do amor na vida do indivíduo, do grau em que esse indivíduo está tendo suas necessidades satisfeitas nesse departamento. Então, assim, Jesus veio trazer para a gente uma única lei, a lei do amor. E a gente desenvolve todo esse amor através desse chakra, do chakra cardíaco. E a gente ainda, como é criança, né, a gente ainda é muito criança espiritualmente, a gente ainda está engatinhando, a gente às vezes exagera nesse amor e às vezes a gente deixa ele um pouquinho de lado e não doa o suficiente. Então a gente está dosando ainda. Lembrando que no Evangelho segundo o Espiritismo, ele fala, primeiro nós éramos instintos, depois sensações e depois sentimentos. Então a gente ainda não sabe integralmente o que é o amor, porque ele é o sentimento na sua plenitude absoluta. E nós estamos ainda no mundo das sensações, experienciando o amor. A gente então ainda não tem a consciência total do que é o amor. E por isso a gente descompensa tanto, porque a gente está engatinhando. A Terra é um planeta de aprendizado. E a gente não deve se cobrar, né, saber que é o amor integralmente. A gente precisa ir aprendendo mesmo, no passo a passo, em cada experiência que a gente vivencia, aprendendo o que é o amor, a dosagem desse amor, o quanto a gente exagerou ali, para a gente não exagerar de novo. Às vezes a gente vai ter oportunidade com outra pessoa, não com a mesma, às vezes com a mesma pessoa, de dosar esse amor que foi exagerado num momento, que sufocou, ou esse pouco amor que a gente deu, que a gente pode, então, intensificar um pouco mais. Então, esse grau de amor que a gente dá, que a gente recebe, porque que a gente recebe também pode sufocar, né? A gente ainda está experimentando. Por isso, é tão complexo, né, o trabalho com esse chakra, porque a gente ainda não sabe na totalidade, né, no mergulho profundo, que é o amor universal, aquele amor que Jesus veio trazer para a gente. Então, a gente exacerba em certas horas e em outras horas é pouco o que a gente consegue dar. Mas sem cobrança, né? A gente precisa ir caminhando sem cobrança, ir aprendendo no passo a passo, ir trabalhando no passo a passo essa dosagem. E sempre pensando que em cada experiência que a gente passa, a gente pode aprender com ela. A gente deve aprender com ela. E na próxima vez a gente pode fazer diferente, a gente deve fazer diferente, né? Esse é o grande boom da nossa vida aí. A capacidade do indivíduo
fornecer energia a si e aos outros está relacionado com o desenvolvimento da natureza amorosa do centro cardíaco. Quando o indivíduo passa a ter uma capacidade de amar incondicionalmente a si e aos outros, o chakra começa a tornar-se aberto. Reparem que sempre tem essa questão do amor a si próprio, né? Por quê? Porque é daí que você começa a ter condição de amar o outro. Então, a gente precisa ter essa energia vibrante em nós mesmos, essa energia do amor, para a gente poder, então, doar para o outro. Essa capacidade de fornecer energia a nós mesmos e aos outros, ela vem dessa capacidade de a gente se amar para poder amar o outro. A gente precisa sempre estar muito energizado para poder transmitir energia positiva para o outro. Porque se a gente está sem energia, como é que a gente transmite alguma coisa? Se a gente não se ama, como é que a gente pode amar alguém? Então, esse chakra, ele vem trazendo todos esses aprendizados para a gente. Essa questão da dosagem do amor, que a gente vai aprendendo no passo a passo da nossa vida. O desenvolvimento dos sentimentos de compaixão e de empatia pelos outros é um dos primeiros passos no caminho que conduz à abertura do chakra cardíaco ao desenvolvimento de uma forma mais elevada de consciência. Quando a personalidade carece desses elementos, pode-se ter a certeza da existência de algum bloqueio no chakra. Então, assim, quando a gente consegue desenvolver a compaixão e a empatia, e é muito importante a gente saber que a compaixão não é ter pena de ninguém. A compaixão é a gente ter compreensão pelo momento do outro. A gente compreender que o outro está passando por um momento difícil e por isso ele está tendo aquele tipo de reação. A gente compreender que o outro tem limitações pelos processos da vida dele, então por isso ele age daquela forma. E a gente pode ter compaixão com a gente mesmo também, para não se cobrar tanto, para não exigir tanto da gente mesmo e descompensar os nossos chakras, né? E empatia, essa capacidade de ter essa aproximação do outro, de estar com o outro, de unir a energia ao outro, buscando sempre a elevação dessas energias. Esses aí são os primeiros passos que vão mostrar que o nosso chakra cardíaco está pronto para abrir e para poder transbordar de amor com consciência elevada, né? Porque o amor ele não sufoca, o amor não prende, o amor solta, o amor liberta. Aquele amor que sufoca é um amor doentio. O amor que abre, que liberta, esse amor é um amor consciente. A gente precisa ter certeza do amor e por isso a gente precisa deixar ele livre, né? Totalmente livre, para poder ir, porque ele vai voltar. O amor verdadeiro, ele não acaba nunca, né? Existem relatos de pessoas que se encontram vida após vida, tendo uma experiências gostosas de reencarnação. Por quê? Porque o amor faz com que elas se encontrem. Elas estão em outro corpo físico, totalmente diferente do anterior, elas estão numa nova experiência, com o dom do esquecimento, e mesmo assim, elas se reconhecem através do amor, mesmo que não pertençam à mesma família. E dentro da mesma família, a gente também tem essa questão da empatia, que é mais forte com uns do que com outros. Por quê? Por conta do amor, que aproxima. Então, o amor liberta, o amor não prende. O amor, ele é libertação. O amor que sufoca é o amor doentio. E quando a personalidade carece desses elementos, pode ter a certeza da existência de um bloqueio nos chakras. Na redução de energia que entra nesse chakra, pode manifestar-se estagnação ou estase do fluxo de sangue e um coração doente. Pode levar à formação de coágulos sanguíneos que, ao serem impelidos através da circulação, poderão bloquear o fluxo de O2 para os tecidos cerebrais, levando ao derrame. Então, quando a gente bloqueia o chakra, quando a gente sente muita dor e a gente não consegue se libertar dessa dor, e essa dor se transforma em sofrimento, isso tudo vai acontecendo dentro da gente. A gente vai criando, né, bloqueios nesse chakra que vão criando bloqueios no nosso corpo físico também. Sempre lembrando que a dor é inevitável, porque a gente está na convivência com outras pessoas e a gente acaba muitas vezes se decepcionando, a gente acaba passando por momentos que a gente não gostaria de passar, e então a dor vem. Mas o sofrimento é escolha. A gente pode sair do sofrimento fazendo com que um exercício diário para que a gente possa sair desse momento de sofrimento. É exercício diário, sem esforço e sem luta, mas com exercício.
A gente pode sair aos poucos, sem se cobrar, sem se exigir, mas a gente pode sair da dor. Entrar no sofrimento é escolha nossa. E quando a gente entra, a gente começa a bloquear toda essa parte aqui do chakra cardíaco. E a gente precisa tomar muito cuidado com isso, né? Trazer a dor do outro para a gente também bloqueia os nossos sentimentos, bloqueia esse chakra que faz com que tudo aí nessa parte do coração possa ficar com problemas. Exemplo de manifestação de desarmonia desse chakra em crianças é a asma, por exemplo. A asma é uma doença relacionada a alguma disfunção no centro cardíaco, que pode, na verdade, ser resultado de excesso de nutrição por parte de uma pessoa. Então, quando os pais superprotegem e a criança começa a ter muitos problemas respiratórios e culmina na asma, isso pode ser o sufocamento da pessoa por muito amor que ela está recebendo. E aí causa uma disfunção nesse chakra aí. As crianças asmáticas frequentemente provêm de famílias nas quais a mãe ou o pai é excessivamente protetor. A criança é sufocada por causa de uma manifestação desequilibrada de amor parental que afeta o chakra cardíaco, causando desarmonia. Se uma criança recebe demasiada atenção, chegando a ponto de excesso de amor asfixiar sua capacidade de tornar-se independente, a falta de equilíbrio no centro cardíaco provoca uma estimulação anormal da árvore brônquica e prejudica a entrada de oxigênio. Quando uma criança é acumulada com excesso de atenção, ainda que de forma bem intencionada, o resultado pode ser uma sensação física de asfixia, por meio do mecanismo energético que acabamos de discutir. Então, a gente precisa tomar muito cuidado também, porque às vezes a gente exagera no amor. A gente pensa que está fazendo bem para alguém, mas está tirando o livre-arbítrio dela, está tirando a capacidade dela andar com as próprias pernas, está tirando aquilo que Deus deu para ela, que é essa liberdade de caminhar sozinha. Então, com o filho, com o marido, com a esposa, com o irmão, com mãe, com qualquer pessoa, a gente precisa regar o amor. A gente tem que pensar no amor como uma plantinha, que a gente vai regando, pouquinho por dia. Se a gente botar muita água, a gente vai afogar aquela plantinha, ela vai morrer. Se a gente não colocar água, ela vai secar e vai morrer. Então tem que botar água na dosagem certa. Assim também é o amor. A gente precisa trabalhar o amor na dose certa, nem exageradamente e nem menos, na dose certa, para que ele possa florescer, frutificar, para que ele possa crescer no tom perfeito, sem sufocar e sem deixar secar. Essa é a medida que a gente precisa ter para poder trabalhar o amor que a gente doa para o outro, para que esse amor não se torne doentio com nenhuma daquelas pessoas que a gente ama intensamente. No nível psicológico, esse chakra lida com as emoções que unem os indivíduos nos diversos relacionamentos amorosos. A capacidade de fornecer energia a uma outra pessoa é um reflexo do amor e empatia que temos pelos outros e o reconhecimento de suas necessidades inerentes de crescimento físico e espiritual. Então, assim, quando a gente quando alguém se sente bem com a nossa presença, quando alguém se sente bem com a gente estar ali, quando as pessoas querem abraçar a gente, quando a gente se sente querido pelos outros, é sinal que o nosso amor está sendo dado no tom perfeito. Quando as pessoas já ficam um pouco mais arredias a gente, é porque a gente está exagerando, ou para mais ou para menos. Então a gente precisa dosar melhor esse amor. E nada a gente precisa se culpar por, né? A gente pode só trabalhar para melhorar, sempre. O exercício diário do trabalho para melhorar é que vai fazer a gente chegar no tom perfeito daquilo que a gente precisa. A dose perfeita de amor que a gente precisa doar e que a gente vai receber também do outro. Então, se a gente percebe que o outro está exagerando naquele amor, a gente pode colocar um limite para que o outro perceba que tá bom até aqui, daqui para cá já está demais. Então, é assim, o doar e o receber amor tem que ser no tom perfeito, porque senão pode ultrapassar os nossos limites e ser, então, pernicioso para nós mesmos. O desenvolvimento dos sentimentos de compaixão e empatia pelos outros é um dos primeiros passos no caminho que conduz à abertura do chakra cardíaco e no desenvolvimento de uma forma mais elevada de consciência.
Quando a personalidade carece desses elementos, pode ser a certeza da existência de algum bloqueio nesse chakra. O chakra cardíaco está associado ao timo, que é uma glândula que fica aqui assim, no meio do peito da gente, né? Quando a gente sente alguma coisa, é no timo que a gente vai sentir. Ela fica aqui bem no meio do nosso peito mesmo, como na imagem aí. É possível a involução do timo associado ao processo de envelhecimento não seja um fenômeno universal. É possível que a involução do timo associada ao processo de envelhecimento não seja uma verdade universal. Nos indivíduos em que a atrofia do timo ocorreu efetivamente em idade avançada, talvez haja uma relação entre a solidão, depressão, bloqueio do chakra cardíaco e perda da função glandular. A ciência médica atualmente reconhece que o timo desempenha um importante papel na regulação da resposta imunológica do organismo. Então, assim, muitas vezes essa atrofia, ela não vem do envelhecimento em si, ela vem de sentimentos que a gente vai acumulando durante a vida e que geram, né, a solidão, que geram a depressão, e aí vão bloqueando esse chakra e vão fazendo o timo ficar com problemas. Sabe-se hoje que essa glândula produz poderosos hormônios regulatórios conhecidos como timosinas. Na infância, ocorre a ativação dos linfócitos T no timo. As timosinas aumentam a atividade dos diferentes tipos de linfócitos T e, assim, influenciam a capacidade de um indivíduo lutar contra as doenças ao longo de toda a sua vida, porque a criança está começando a sua existência naquele momento. A regulação da atividade hormonal do timo também pode influenciar doenças que apresentam uma base imunológica. O importante é que muitas doenças diferentes podem ser afetadas de forma indireta pelo controle imunológico do timo, o qual, por sua vez, é influenciado pela atividade do chakra cardíaco. Sabe-se que a redução das defesas imunológicas, qualquer que seja a sua causa, aumenta os riscos de desenvolvimento de tumores malignos nos pacientes. Então, é importante todo dia a gente ativar o timo, né? De que maneira a gente ativa? A gente pode colocar a mão em cima do timo e fazer uma oração. Oração que vem do seu coração, oração do Pai Nosso, a oração que vem da sua cabeça. Ele é a glândula da energia, que vai energizar o seu corpo como um todo. Lembra? O chakra cardíaco é o chakra que está no meio dos 7 chakras. Ele é o central, ele é o 4º chakra. Então, estimulando esse chakra, estimulando o timo, a gente vai expandir energia para os chakras básicos e para os chakras superiores também, porque ele está ali no meio. E ele é o chakra da cura, ele tem a cor verde, ele é o chakra curador. Então, ele consegue fazer essa base entre os outros chakras, para que a gente possa estar equilibrado. Então, estimula a glândula do timo todo dia antes de levantar, para que a gente possa, então, ter essa vitalidade para o dia que vai começar naquele momento. Vários pesquisadores que estudaram a relação entre a emoção e doença descobriram uma forte correlação entre depressão, desgosto e diminuição das defesas imunológicas. Psicólogos que estudaram a vida de pacientes cancerosos observaram interessantes similaridades. Verificou-se que muitos pacientes tiveram depressão antes do desenvolvimento de tumores malignos. É provável que a dor e a depressão prolongadas tenham provocado a diminuição da atividade de vigilância imunológica responsável pela detecção e destruição de células cancerosas isoladas. Assim, a imunidade reduzida dos pacientes enlutados permitem a formação de grupos maiores e imunologicamente menos vulneráveis de células cancerosas. Então, reparem quantas coisas a gente pode causar para o nosso corpo com a nossa tristeza, com a nossa depressão, quando a gente se entrega para o sofrimento, quando a gente se entrega para sentimentos que não são sentimentos positivos para o nosso corpo. Isso tudo é causado pelo nosso livre-arbítrio e não pelo chakra diretamente. Nós é que causamos isso ao chakra. Nós é que danificamos os nossos chakras e o nosso sistema imunológico, através daquilo que a gente deixa acontecer no nosso sistema. Deus criou a gente para a perfeição. Jesus falou isso. A gente é fadado à perfeição. Ele criou a gente para a felicidade.
Então, por que a gente escolhe ser triste? Então, por que a gente escolhe entrar na depressão? Então, por que a gente escolhe ver sempre o lado ruim das coisas, em vez de ver o lado bom das coisas, que é o aprendizado, que é a evolução? Todas as situações da nossa vida levam a gente para a evolução e para o aprendizado, por mais difíceis que elas sejam, por mais dolorosas que elas sejam. A gente passa um momento de dor, mas a gente não pode deixar essa dor virar sofrimento, depressão, desgosto, para poder diminuir, então, todas as nossas capacidades imunológicas no corpo. A função de imunovigilância do sistema imunológico. As timosinas então, o timo produz as timosinas, que agem aumentando a atividade dos linfócitos T, que são células assistentes, supressoras e matadoras. As assistentes T ajudam as células produtoras de anticorpos e outros tipos de células defensoras a remover do corpo proteínas e invasores estranhos ao organismo. As supressoras regulam a intensidade da reação imunológica e mantêm sob controle os outros linfócitos, de modo que apenas as proteínas estranhas sejam atacadas. E as matadoras destroem as células cancerosas. Quando a gente diminui a produção do timo, a gente diminui todas as produções dessas células no nosso corpo. Quando a gente não ativa o timo, a gente não ativa a produção dessas células no nosso corpo. Então, é muito importante a gente ativar todos os dias o timo, para que ele possa, então, produzir tudo isso e para que a nossa saúde fique cada vez mais interessante no corpo físico, no corpo mental, no corpo psicológico. As doenças autoimunológicas. Quando a função autorregulatória é permitida em virtude de uma diminuição no número ou na atividade das células supressoras T, o corpo começa a atacar literalmente a si mesmo, porque aí ele fica descompensado e ele não sabe mais o que atacar, então ele vai atacando aquilo que é bom para o próprio corpo. Exemplos de doenças que apresentam componentes autoimunológicos: artrite reumatoide, lúpus, miastenia grave, esclerose múltipla, determinados tipos de diabetes infantil, etc. Em algumas dessas doenças, existem evidências que sugerem a possível participação de um fator vitórico. Existem outras evidências indicando a existência de uma predisposição do organismo para essas infecções vitóticas, ou, pelo menos, para as reações autoimunológicas que elas iniciam. Independente do fato de os vírus poderem iniciar fisicamente uma doença, existem também vários fatores energéticos sutis que podem predispor determinados indivíduos a adquirirem uma doença imunológica quando expostos a esses patógenos. Então, assim, se a gente está sempre com o nosso campo vibratório elevado, sempre em oração, sempre em contato com a espiritualidade superior, com Jesus, com os nossos anjos da guarda, nada atinge o nosso corpo físico, nem mesmo uma doença hereditária, porque a gente não vai ficar focado naquilo. Mas se a gente deixa o nosso campo energético cair e as coisas começam a ficar emboladas, os nossos sentimentos começam a ficar atrapalhados, e aí sim a gente vai permitindo que o nosso sistema imunológico fique abalado e nenhuma defesa consiga proteger a gente de doenças. As doenças autoimunológicas, um importante fator energético que contribui para uma forte resposta imunológica é a existência de saudável fluxo de energia sutil para o timo através do chakra cardíaco. E como que a gente busca essa energia? Através da oração, através da meditação, que vão ser aquilo que vão fazer a gente conseguir manter o nosso campo vibratório elevado. E tudo isso aí se estabilizar. O nosso campo imunológico se estabiliza, fica forte e vai estar combatendo todas as doenças. Bloqueio do chakra cardíaco, quando o fluxo de energia através do chakra é bloqueado em virtude das dificuldades por parte do indivíduo em manifestar amor a si mesmo e às outras pessoas, o fluxo de energia vital do timo diminui. Então, a capacidade de amar é inerente a nós mesmos, né? O reino de Deus não mora dentro de nós. Não foi isso que Jesus falou? Ele não está fora, está dentro.
E dentro da gente é que a gente vai encontrar todas as respostas que a gente busca fora. Mas a gente precisa mergulhar para dentro, através do quê? Da oração, da meditação. E encontrar essa capacidade de amor que é inerente a todos nós, porque nós temos a partícula de Deus dentro de nós. E a partir dessa partícula, essa energia do amor, ela se expande. Nós é que bloqueamos, nós é que temos dificuldade dessa expansão, mas a gente ativando aí o timo e o chakra cardíaco, a gente pode fazer essa expansão ser muito grande na nossa vida. E nunca é tarde para começar. Às vezes pode isso manifestar-se na forma de uma doença no próprio timo, numa maior suscetibilidade de infecções graves de toda espécie, numa predisposição energética para o desenvolvimento de doenças de base autoimunológica relacionada com um vírus específico. A predisposição para a doença parece estar relacionada com determinados desequilíbrios emocionais concernentes à natureza do amor e ao chakra cardíaco. O que pode causar os bloqueios nesse chakra? Pode ser causado pela incapacidade do indivíduo de manifestar amor, a falta de interesse do indivíduo pela própria felicidade, a persistência de autoimagens negativas e a perda do senso próprio. Então, assim, quando a gente não se acha merecedor da felicidade, quando a gente se acha ruim, quando a gente se deprecia, quando a gente fica se flagelando, se autopunindo por coisas, a gente vai bloqueando esse chakra. Nós somos filhos de Deus, herdeiros do universo, somos filhos do Criador, tudo é possível para a gente, o universo inteiro é nossa herança, né? Porque nós somos filhos do Criador, então a gente precisa ser feliz, foi isso que Jesus falou, sedes perfeitos, sedes felizes, né? E quando a gente nega isso a gente mesmo, a gente está bloqueando esse chakra. Quando o indivíduo é incapaz de manifestar amor pelas pessoas que o rodeiam, e sua vida é tomada pelo desgosto, tristeza, pela solidão e pela depressão. Esses desequilíbrios emocionais e espirituais provocam bloqueios no fluxo de energia através do chakra cardíaco, o qual posteriormente pode manifestar-se na forma de disfunções celulares no nível do timo. Então, as qualidades negativas aí, né, que esse chakra, que a gente pode desenvolver para poder desequilibrar esse chakra. Instabilidade emocional, problemas de coração e de circulação. E, positivamente, o que a gente pode fazer? O que a gente pode estimular o chakra? O amor incondicional, a compaixão, o equilíbrio, a harmonia e a paz. Então, o que a gente está buscando para a nossa vida? Lembrando que esse chakra é o chakra do eu amo, né? Eu amo. Amo a mim mesmo assim como eu sou e amo ao próximo assim como ele é. Né? Aceitar as pessoas do jeito que elas são, aceitar a nós mesmos em primeiro lugar, do jeito que a gente é o primeiro passo para a gente desenvolver a compaixão e a empatia, que são os sentimentos que abrem esse chakra e fazem com que todo o nosso sistema imunológico possa funcionar de maneira perfeita. Então, aqui a gente tem a meditação do chakra cardíaco, que eu vou pedir para vocês fazerem durante toda essa semana, né? Eu vou deixar o link da meditação aí no chat para que vocês possam acompanhar e fazer toda semana essa meditação. Ela demora 5 minutinhos para equilibrar o chakra cardíaco. A cada semana a gente está fazendo uma meditação para equilibrar os chakras que a gente está trabalhando semana a semana. E agora a gente vai fazer essa para equilibrar, então, o cardíaco. São 5 minutos só. Você pode fazer de manhã, quando você acorda, à noite, quando você vai dormir, na hora do almoço, quando você tem um tempinho, 5 minutinhos de olhos fechados, focados na música e pensando na energia circulando em você. Lembra da respiração do 7, né? Inspira contando até 7, segura o ar contando até 7, solta contando até 7 e deixa o pulmão vazio contando até 7 e começa os movimentos de novo. Não são 7 segundos, é o seu 7, na velocidade que você conseguir. Quanto mais lento você conseguir, melhor. E quanto mais a gente vai treinando, mais a gente vai conseguindo fazer esse 7 ser lento. Isso faz com que a gente esvazie a nossa mente e possa conseguir meditar, né? Com meditação é não pensar e é se encontrar com a gente mesmo.
E nesse encontro com a gente mesmo, a gente se equilibra e vai equilibrando todos os nossos chakras. Então, por hoje, o que eu tinha para falar para vocês sobre o chakra cardíaco é isso. Eu espero que eu tenha conseguido levar algumas informações importantes e que vocês possam, né, trabalhar aí chakra a chakra cada dia para que vocês vão melhorando as suas capacidades físicas, espirituais, né, perispirituais a cada dia, a cada semana.
Gratidão e até semana que vem.